Olá! A Comissão de Cultura realizou audiência pública para discutir as reivindicações dos técnicos de espetáculos e diversões. Um dos temas centrais do encontro foi o projeto de lei que determina a preservação da memória das práticas e conhecimentos dos técnicos e espetáculos e também exige que essa categoria profissional seja incluída na elaboração de políticas públicas para a cultura. A proposta apresentada pelo deputado licenciado, hoje ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. E o convidado de hoje do Palavra Aberta, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, foi um dos relatores dessa proposta. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que seria essa inserção dos técnicos em políticas públicas? Então, eu agradeço muito esse espaço para poder falar desse projeto de lei que a gente tem um carinho muito grande. A audiência pública foi exatamente para debater a fala e para ouvir a fala desses profissionais, né? Esses técnicos são aqueles que estão sempre presentes em todo espetáculo, em toda atividade cultural, mas são aqueles que muitas vezes vestem preto porque eles sequer são percebidos pela população que está indo lá assistir e ver os artistas. São aqueles que estão do ponto de vista da luz, da iluminação, do som, de toda a parte técnica que precisa para que o espetáculo aconteça. Nós sabemos que a forma de financiamento da política cultural hoje no Brasil, ela depende muito dos chamados editais. A Política Nacional Aldir Blanc, por exemplo, é um dos elementos. O governo federal distribui dinheiro para os municípios e os municípios abrem editais. E nós, ouvindo inclusive esses trabalhadores da cultura, esses artistas e técnicos da cultura, eles nos disseram, parte desse dinheiro poderia vir para a formação, para a qualificação, para a atualização, para o debate sobre a própria função desses trabalhadores, que são trabalhadores da cultura. E, portanto, editais específicos que garantam a possibilidade de troca de saberes e de formação e de qualificação para esses profissionais deveriam estar previstos em todas as políticas de fomento à cultura. Então, a atualização da regulamentação dessas profissões, na nossa opinião, ela é fundamental para que o dinheiro, os recursos da cultura possam chegar à chamada turma da graxa, como a gente se refere a esses trabalhadores que são essenciais, porque sem eles a gente não escuta bem, né, a música do espetáculo musical, a gente não vê a apresentação teatral porque a iluminação está diferente. Todos esses trabalhadores técnicos precisam ser olhados pela política pública e esse projeto de lei tem esse objetivo. Agora, essa categoria tem uma instabilidade muito grande, né, deputado? Todo o setor de cultura sofreu muito na pandemia, mas eu acredito que os técnicos ficaram mais ao léu, porque eles não têm nenhum vínculo. Como é que essa regulamentação pode ajudar? O período da pandemia foi cruel para quem vive, para quem trabalha com cultura, para quem produz e faz cultura. A cultura não parou durante a pandemia. Todos nós que tivemos que ficar em casa, no isolamento, né, social que vivemos, muitas vezes era uma live, né, como por exemplo as lives da minha amiga Tereza Cristina, portanto, ouvindo ela cantar, isso dava um certo alívio. Era a possibilidade de ver uma série de televisão, ou seja, a cultura esteve presente durante a pandemia, mas os espetáculos presenciais, o momento do teatro, o momento do palco, o momento aquele momento onde você está em contato direto com a atividade cultural, esse de fato teve que parar. E aí não só artistas tiveram impacto sobre suas vidas econômicas, financeiras, mas também como os técnicos. Muitas vezes o artista tinha a possibilidade de algum recurso que teve guardado, houve a política emergencial, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, numa tentativa de ajudá-los, e muitas vezes os técnicos, aqueles que ficaram desempregados, até porque viviam uma situação de maior informalidade. Essa categoria hoje vive uma situação de maior precariedade nas relações de trabalho. Sofreu muito com a pandemia. Nosso objetivo, ao chamar a atenção, ao jogar luz sobre quem está atrás do palco, é exatamente dizer, olha, esses trabalhadores existem e nós devemos pensar políticas de garantia de direitos para esses trabalhadores e trabalhadoras. E nesse ponto de vista também entender como é que a gente diminui a precarização do trabalho desses trabalhadores, desses técnicos de cultura. Agora, a proposta fala também em preservação da memória, do conhecimento técnico. Isso não é muito usual no Brasil. Eu já vi velhos cenógrafos falarem, eu não sei, vai morrer comigo o que eu sei, né? Por isso, inclusive, o projeto foi batizado de forma muito emocionante, é o projeto da Dona Naná,
que era exatamente uma técnica que no Teatro Marília, lá em Belo Horizonte, ela guardou, inclusive, cadernos de autógrafos de todas as pessoas que passaram por lá, ela guardou a memória daquele local de cultura, etc. Isso tudo é porque nós entendemos que é preciso ter também aí a partir dos editais e das políticas públicas que preservem a memória da cultura a partir desses trabalhadores, que eles sejam valorizados nos seus saberes, nos seus conhecimentos, na sua história e na sua vida, e que, portanto, eles sejam também alvo de editais que prevejam prêmios para isso, porque isso significa um reconhecimento desses trabalhadores que estão sempre menos vistos e, portanto, precisam ser olhados nesse ponto de vista de garantia de mais direitos e de mais reconhecimento público. Eu acho que o papel do legislador, o papel do legislativo também é o do reconhecimento público daqueles que trabalham para que a gente possa usufruir da cultura, viver e experienciar a cultura nesse ponto de vista. Então também o debate da memória e do reconhecimento, ele é o centro do PL, por isso a gente espera que ele se chame Lei Dona Naná, essa é a nossa pretensão ao ser aprovado e sancionado, espero, pelo presidente Lula, e há todo um reconhecimento da ministra Margarete Menezes e do atual governo de que essa é uma política correta, e isso significa que a gente vai dar também um reconhecimento numa lei, como nós temos a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que é o reconhecimento de dois artistas fundamentais da música e da comédia e das artes cênicas no Brasil, que a gente tenha também a Lei Dona Naná em reconhecimento aos técnicos que estão, né, trabalham e fazem a cultura acontecer. Nesse sentido, a proposta fala em cultura oral, né? O registro dessa cultura oral na sua área da história hoje é uma área importantíssima e fundamental, né? Aqui tem tanto o elemento de que a gente tem avançado muito, e desde da Política Nacional de Cultura Viva, da época dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, já se trabalha essa perspectiva de que a cultura deve financiar a oralidade. Eu recentemente fui relator de um outro projeto importante, um novo marco regulatório do fomento à cultura, que dizia que a burocracia escrita impede exatamente aqueles artistas que têm na oralidade a sua linguagem de acessar os recursos públicos, e isso é um absurdo. E aqui também, muitos desses técnicos, muitas vezes, têm os recursos da experiência da vida e da memória que eles viveram nesses equipamentos de cultura e, portanto, deve ser preservada, deve ser incentivada, deve ser registrada e deve ser garantida, porque esta é a memória da cultura brasileira, e povo que não tem memória não tem futuro. Nós precisamos, de fato, garantir a memória do nosso fazer cultural, e os técnicos são parte imprescindível disso. Agora, uma queixa que os produtores culturais têm em geral é conciliar a necessidade, quando a gente fala em cultura pública, sim, o Estado tem uma necessidade de registrar todos os processos, as verbas que saem, porquê. Mas os produtores, principalmente os pequenos, fora dos grandes centros, têm muita dificuldade na elaboração, no acesso ao poder público, né? Na elaboração dos projetos. Não, e exatamente por isso, o nosso mandato, em diálogo constante com o Ministério da Cultura, com a ministra Margarete Menezes, nós elegemos esse marco regulatório, que foi um projeto de lei da minha querida amiga e companheira ex-deputada Áurea Carolina, também de Minas Gerais. Elegemos esse marco do fomento que tem por objetivo desburocratizar o acesso, facilitar a vida daquele pequeno produtor cultural, aquele que está nas periferias, está nas favelas, está nas cidades do interior, que muitas vezes não consegue vencer a burocracia. E aí essa política pública de fomento direto, via Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, precisa ser desburocratizada. E aí olha como é que nós estamos fazendo nos passos, né? Fomento direto via Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, marco regulatório do fomento para desburocratizar e garantir o acesso dos produtores populares ao recurso da cultura, e reconhecimento e identificação da memória dos técnicos, não só dos artistas, nesse processo. Esse arco de várias legislações que o Legislativo brasileiro oferece à sociedade brasileira e coordenado no Ministério da Cultura hoje brasileiro, é um arco muito importante para que a gente mude de patamar na política cultural, ser política de Estado, porque a gente sabe que a cultura é aquilo que mexe com a gente, nos tira do lugar comum, nos faz reconhecer enquanto seres humanos, enquanto iguais, enquanto diferentes também, né, na igualdade e na diferença, cria sentimento de pertencimento. Isso tudo é fundamental e, além de gerar emprego e renda
para os técnicos, para os trabalhadores, para os artistas, para aqueles trabalhadores muitas vezes até ambulantes que estão no entorno do evento que está acontecendo, faz a economia girar, uma economia com alta tecnologia embarcada. Além de tudo isso, é positivo do ponto de vista da disputa de valores, de princípios. Então a cultura, ela que muitas vezes ela é um orçamento pequenininho nos governos, ela é tão essencial e a gente tem que brigar muito por isso. E aí, de novo, para fechar, os técnicos são fundamentais, não é apenas aquele que faz a música, é aquele que grava a música, aquele que afina o instrumento, aquele que faz o instrumento, aquele que organiza a gravação, aquele que equaliza o som, por exemplo. Todos eles são fundamentais para que a cultura chegue ao máximo de pessoas possível e que essas pessoas que trabalham sejam reconhecidas também como artistas nesse processo. Obrigada, deputado. Obrigada aos técnicos também. Nós conversamos com o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre proposta que determina que sejam preservados os conhecimentos e técnicas, além da história oral dos técnicos em espetáculos e em diversões. Se você quiser compartilhar este ou outros programas, vá às nossas redes ou à nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.